a minha oração. Inclina para mim os teus ouvidos. A minha alma anseia descansar e clama por estar em tua presença. Como o pardal e a andorinha fazem ninho para si, quero construir a minha morada em ti e ser feliz. Rei meu e Deus meu, Senhor dos exércitos, mais vale estar um dia em ti do que mil noutro lugar. Estar em ti e ser feliz. Ouve, ó Deus, a minha oração. Inclina para mim os teus ouvidos. A minha alma anseia descansar e clama por estar em tua presença. Como o pardal e a andorinha fazem ninho para si, quero construir a minha morada em ti e ser feliz. Rei meu e Deus meu, Senhor dos exércitos, mais vale estar um dia em ti do que mil noutro lugar. Estar em ti e ser feliz. Graça e glória, eu confio só em ti. Confio em ti, Senhor, como escudo. Graça e glória, Rei meu e Deus meu, Senhor dos exércitos, mais vale estar um dia em ti do que mil noutro lugar. Estar em ti e ser feliz. Estar em ti e ser feliz. Amém. Muito bem, bom dia a todos. Feliz sábado. Você que nos assiste também através da mídia social, Deus seja louvado com a sua presença. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você que está aqui conosco, com você que nos assiste também. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Você já me conhece, já foi apresentado aí, eu sou o pastor Marcos Alvim. E de forma especial, na Missão Pará Amapá, nós
também motivamos, atuamos na área de espírito de profecia. E nós estamos iniciando um ano muito importante na história da Terra. Esse ano é o segundo ano que nós vamos distribuir esse livro. O nome desse livro é O Grande Conflito. Todos conhecem. Nós vamos distribuir aos milhares. E hoje nós traremos um tema desse livro. E eu quero convidar você não apenas a entregar para as pessoas, não apenas ler esse livro, mas fazer um estudo profundo. Cada capítulo é extremamente importante para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo desse livro. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro um pouco mais antigo. Esse livro eu li ele a primeira vez com 13 anos de idade. Eu tive um encontro com Cristo aos 13 anos de idade. Hoje não vou poder contar essa história, mas foi tão impactante o encontro que eu tive com Jesus, que eu li esse livro aqui. Ele é mais original, no sentido assim, tem muito mais palavras. Eu li ele em 30 dias, 2 vezes. E o capítulo que mais me impactou, meu irmão, é a aula que eu quero contribuir com você hoje. É o tema do juízo investigativo. Então, sem mais delongas, por causa do nosso tempo, nós vamos direto para o assunto. E para introduzirmos o tema, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, livro abençoado, revelação que Deus nos oferece. Apocalipse 14 é a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia para esse tempo. E cada vez que nós voltamos para esse texto, muita luz sai dele, cada vez mais. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, e nós vamos ler o versos 6 e 7. Tudo bem? Acharam? Você que está aí nos acompanhando, pega aí a sua Bíblia também. E eu gostaria, diante de lermos, fazer mais uma oração com você. Oremos, feche os seus olhos. Querido e amado Pai Celestial, a Tua palavra está aberta mais uma vez, nesse local sagrado. Os anjos do Senhor estão aqui. O Espírito Santo está entre nós. Que Ele, ó Pai, o Espírito do Senhor, que inspirou a Tua palavra, que Ele venha iluminar a nossa mente e o nosso coração. Ajude para que qualquer coisa que não tenha a ver com esse momento solene seja afastado, e que a nossa mente esteja voltada para o céu, para receber a Sua mensagem. Então, Pai Santo, elimina o homem e fale poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, na minha Bíblia diz assim: vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você pode perceber, você deve ter visto muitas mensagens sobre isso, você mesmo já estudou. Você vai perceber que no centro do texto, nós chamamos isso de quiasma, que é onde o X se encontra. No centro do texto está a palavra juízo, especialmente aí no verso 7. Você teme a Deus, você dá glória a Deus. Por quê? O texto responde: por que eu devo fazer isso? Diz o texto: pois é chegada a hora do seu juízo.
A mensagem do juízo, ela é uma das mensagens mais fortes da Bíblia. Talvez a mais horripilante. Não é horripilante porque é horrorosa, mas é porque causa calafrios. Talvez você já participou de uma auditoria. Tem alguém aqui? Você que está me ouvindo, já participou de uma auditoria? Alguém que vai analisar o que você fez? Os tesoureiros da igreja sabem muito bem. E não importa se você fez tudo certinho. A consciência está limpa. Mesmo assim, ouça-me, você treme. Treme ou não treme? Você que já participou. Você fica com um nó na garganta. Vai que eu fiz alguma coisa que não era para ter feito, achando que era para ter feito. O juízo investigativo é um juízo de auditoria. E eu gostaria de estudar essa aula com você hoje. Considere não apenas um sermão, mas uma aula, e nós vamos resumir. Essa é uma aula para longas horas de estudo, mas é só para motivar você a estudar ainda mais. Então venha comigo. Deixa eu te apresentar aqui algo interessante. No capítulo 7 de Daniel, volta lá a sua Bíblia, Daniel capítulo 7, apresenta 3 fases do juízo investigativo. A primeira fase está aí, Daniel 7, 9 e 10. Quero ler aqui para você. Na minha Bíblia diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Atenção. O ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve. Os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo. As suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Continua comigo. E assentou-se o quê? O tribunal. E se abriram os livros. Essa é a primeira fase do juízo. É o juízo investigativo. Vamos conversar sobre isso hoje. A segunda fase do juízo de Deus está aqui, 21 e 22, no mesmo Daniel 7. Achou? E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos, aconteceu o quê? Em que os santos possuíram reino. Esse pode ser aplicado ao juízo comprovatório. Os santos possuem um reino quando Jesus vem. E nós vamos ao céu. E lá no céu passamos um ano com Cristo. E nesse ano lá, nós recebemos o reino. O que é receber o reino, pastor? A capacidade de julgar. E Deus vai te dar esse reino. Você vai entender por que as pessoas foram para o céu. E também porque elas não foram. Eu espero que todos que eu esteja olhando aqui, e aqueles que me veem, vocês estejam lá no céu, para participar desse juízo. Quem quer estar lá no céu para participar desse juízo? Amém? Levanta a sua mão aí também. Então, o próximo juízo, a próxima etapa, fase do juízo está aí, estou apenas trazendo a introdução. Daniel 7, 26 agora. E agora o verso 26 e o 27. Por favor, me acompanhe. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir o quê? Até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
e o reino será um reino eterno. Essa parte do juízo é o juízo executivo. É quando a cidade santa desce do céu, todo o planeta que estava, as pessoas que estavam nessa terra, elas são ressuscitadas, os maus, e eles partem para destruir a cidade santa. E aí desce fogo do céu e os consome até o fim. E você vai estar na cidade santa, amém? E olha, já digo logo, faça o que for para aceitar a graça de Jesus. Porque é impossível descrever a calamidade que vai ser estar fora da cidade nesse dia. Deus, ele tem um juízo, e esse juízo está acontecendo. Começamos por onde, pastor? Pelo juízo investigativo. Só para você ter uma ideia da importância desse tema do juízo investigativo, esse tema é uma mensagem, um estudo, é uma crença distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez esteja falando com alguém que não faz parte, assim, foi batizado, mas esse tema, ele diferencia a gente do resto do mundo. Então me acompanhe, que Jacques Ducan, ele fala que Daniel, ele foi desenvolvido em um paralelismo concêntrico. Você vai ver na tela, mas o foco é o capítulo 7. O capítulo 7 de Daniel, diga-se de passagem, é o capítulo mais importante da Bíblia. Capítulo 7. Pastor, talvez eu exagero da Bíblia, mas eu garanto para você que é o do livro de Daniel. O capítulo 7 apresenta muitas verdades. Nesse livro que você vai distribuir, que eu sugiro que você leia hoje à tarde, o capítulo 28 é o julgamento. Nesse outro, fala sobre o juízo investigativo, é a mesma coisa. Os textos de Ellen White que eu vou colocar aqui, é desse livro aqui, tá bom? Se você for conferir, esse material está disponível com a liderança da igreja, você pode pegar também, tá bom? Daniel 7 agora, vamos iniciar o nosso estudo. Daniel 7, nós vamos ler agora o 9 e o 10 novamente, e nós vamos ler o 13 e o 14. E eu vou pedir para você se concentrar. Repete as palavras que eu estiver falando aqui, porque esse tema tem a ver com a vida e com a morte, com a salvação ou com a perdição da sua vida. Então, filhão de Deus, preste atenção, porque isso me dá calafrios, isso me enche de tremor e temor. Daniel 7, verso 9, nós já lemos, vou ler de novo. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Atenção, verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades ou milhões, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Cenário de tribunal. Verso 13. Acharam? Na minha Bíblia diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-se chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Ellen White, ela diz o seguinte:
Assim, nesses versos 9, 10, 13 e 14, assim foi apresentada a visão do profeta, o grande e solene dia, em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra. A cada homem seria recompensado segundo as suas, me ajuda, segundo as suas obras. Venha comigo, nós temos aqui um outro texto incrível. Todos, diz Ellen White, necessitam para si mesmos, todos, inclusive você, necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote. Aliás, diz ela, ser-lhe-á impossível exercerem a fé que é essencial para esse tempo, ou ocupar a posição que Deus deseja lhe confiar. Se você não entender desse tema com profundidade, impossível ter a fé necessária para superar as crises que estão acontecendo e que virão para esse tempo. Diz ela, cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará, os livros se abrirão e em que juntamente com Daniel, cada pessoa, você e eu, deve estar à sua sorte no fim dos dias. Para pensar. O quanto você sabe sobre o tema do juízo investigativo? O quanto tempo você dedica para estudar as profecias concernentes a esse tema? Olha que interessante aqui. Nós temos um cenário. Nesse cenário é o tribunal. O texto no final do verso 10, ele apresenta um tribunal. Nesses versos aparecem alguns personagens. Um tribunal tem um juiz, o tribunal tem um advogado e o tribunal tem testemunhas. Alguém já foi em uma sessão tribunal? Quem já foi? Concorda comigo? Só que tem algum detalhe interessante. No texto que você leu, Daniel 9, 10 e 13, não tem ali no texto o réu, sabia? O réu não está lá. Onde é que está o réu? 1 Pedro 4, 17, o réu não está pessoalmente no juízo investigativo. Então, pastor, quem é quem aí? Deus Pai é o juiz, Jesus Cristo é o advogado e os anjos são as testemunhas. Me acompanhe um pouquinho mais. Se o réu não está presente, como acontece um julgamento? É possível um julgamento? Pastor, mas Ellen White fala que nós vamos defrontar face a face. Como que é isso? Se o réu não está presente, como é que acontece o julgamento? Através dos livros. No texto apresenta os livros. Nós temos aí praticamente 3 livros básicos, enquanto Ellen White vai explicar isso. Ela fala que tem o livro da vida. O livro da vida é no momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, meu querido. E aí você decide ser batizado. Você vem aqui e morre para o mundo e renasce de novo. O seu nome é colocado no livro da vida. Amém? Todos que aceitam Jesus são batizados. O nome está no livro da vida. É um livrão enorme. Isso é incrível. Tem o livro memorial bom, diríamos assim. É minha descrição.
e tem o livro memorial mau. Pastor, como assim? O livro memorial bom são as coisas boas que você faz, são anotadas. E o mal, mesma coisa. Significa o que, pastor? Significa que nós temos algo muito interessante aqui. Se você não vai pessoalmente para esse juízo, quem é que vai? Os milhares de milhares, milhões de milhões, que são os anjos. O anjo, ele tem duas funções básicas, dentre outras. Todas elas são ordem divina. O anjo faz a sua proteção. 24 horas por dia, Deus envia anjos para te proteger. Salmo 91, está lá. O anjo também faz o quê? Dedo duro. Mas não é dedo duro para te acusar. É o dedo duro na caneta. Para escrever. O anjo escreve tudo. Tudo. E assim funciona o processo. Na hora que vem o seu nome, não é você que vai diante do juiz. É o anjo que apresenta o livro. O livro, talvez de um lado do livro, as coisas boas. De um lado do outro livro, as coisas más. Fica por tua conta você imaginar como seria isso. Mas a ideia de Daniel 5:27 dá a ideia de uma balança. Ideia de uma balança. Muito interessante. O livro da vida, esses são os textos, não tem como eu ler, comprovando que existe o livro da vida. O livro memorial bom, Malaquias 3:16, gostaria de ler com você. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Verso 16, na minha Bíblia diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então tem um memorial escrito diante de Deus para aqueles que são obedientes ao Senhor. E aí, claro, também tem lá em Isaías 65, você pode conferir, Isaías 65, o versículo 6 e 7, apresenta outro memorial. É interessante isso aqui. Isaías 65, versículos 6 e 7. Quem achou? Me acompanha aí, você que está do outro lado da tela. Eis que está escrito diante de mim, Deus está falando. Eis que está escrito diante de mim. Não me calarei, mas pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades. Juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, as quais queimaram incenso nos montes, me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Então essa é a prova que existe o memorial de tudo que é ruim que você faz. Então, pastor, tudo que fazemos está registrado. Olha que interessante essa citação de Ellen White. Ela diz o seguinte: a obra de cada homem passa em revista perante Deus. Atenção. O anjo está anotando se você está prestando atenção. Joga esse chiclete fora. A obra de cada homem passa em revista perante Deus. E é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada. Ei, levanta a cabeça. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu, que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem
ou para o mal, juntamente com os seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Ei, jovem, irmãzinha, irmão, os exemplos vão aos montes. Agora, a ideia de você pensar que o resultado a vasto alcance é que aquilo que você fez, o anjo vai anotar. Ele fez isso por causa disso, que gerou isso no presente, no futuro próximo e no futuro mais longo. E aí, às vezes, vem na minha cabeça um exemplo simples. Não aconteceu aqui, veio na cabeça. Hipotético. Uma irmã, coitada, saiu da igreja, se envolveu com aquilo que não devia. Pastor, pode ser um irmão também? Pode ser um irmão também. Exemplo. Passou anos fora da igreja, não foi visitada, e aí um dia ela volta para a igreja, só que ela perdeu as roupas de crente. E ela vem com roupa que não é de crente. Alguém olha para ela e fala: oi. Pronto. Essa visão foi registrada. A irmã entendeu a mensagem. Sai da igreja e nunca mais volta. Ah, com quem que vai ficar a culpa disso? Dessa alma. Isso serve para os homens, para as crianças, para os jovens, para tudo. Qualquer coisa que você faça, filho, é registrado o porquê, o resultado a curto, médio e longo alcance. Isso é muito forte. Então nós temos o tribunal. Como é que acontece, pastor, o processo? É simples de entender. Se quando o seu nome passa, de um lado tem a Bíblia como peso, do outro lado a sua vida. Já dá para saber o resultado. Se a sua vida não tiver o peso da Bíblia, não tiver o Espírito Santo, se você não vive a palavra de Deus, nós temos um lema na União Norte Brasileira. Nós temos que estar estudando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra. Se isso não acontece, filho, vai pesar a balança e você vai ser achado em falta. Está lá os textos. Qual é a sentença, pastor? Morte eterna, calamidade. Está claro para você? Hoje é dia de você fazer uma sondagem e avaliar se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus. Porque se o seu nome for passado lá no céu agora, e o anjo entregar para Jesus o relatório da sua vida, que peso terá? Ellen White diz: pecados que não houve arrependimento e que não foram abandonados, não serão perdoados nem apagados dos registros, dos livros de registros, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Pastor, qual é o dia de Deus? Não é o dia da volta de Jesus. O dia de Deus é o teu dia na frente de Deus, representado pelo seu anjo. Você sabe qual é o dia de Deus na sua vida? E ela está lá. Pastor, quer dizer que se eu pequei, eu tenho que confessar aquele pecado específico para que o anjo anote que você... Sim, isso. Você pecou? Confessa aquele pecado. Mas pastor, eu sempre oro: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Para com isso. Isso é uma oração que nós fazemos aqui na igreja. Lá sozinho com Deus, não faça assim. Seja específico, para você ter consciência, para você abandonar o seu pecado. E Ellen White, ela fala isso. Ufa, tem uma notícia, vamos para o outro lado da balança. Imagina que a sua vida tem o peso da Bíblia. As pessoas olham para você e vê Jesus em você. Elas sentem a atmosfera do céu em você. As pessoas ficam com vontade de seguir o Jesus que você segue, porque Jesus vive em você. Cristo em você é a esperança da glória. Amém? Cristo vive em você pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que a palavra de Deus seja vida em você. Amém? Aí vai ser pesado na balança
E aí, pastor, qual é a sentença? Confirmado o seu nome no livro da vida, e aí é vida eterna. Amém? Isso é maravilhoso. Ellen White diz aqui, olha que lindo esse texto. Todos que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome nos livros dos céus, amém? Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo, verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados, e eles próprios, havidos por dignos da vida eterna. Quem quer ter essa sentença aí? Levanta a mão. Amém? Venham comigo. O resultado depende dos fatos registrados nos livros. Os fatos registrados nos livros são as escolhas pessoais em cada momento da vida. As escolhas pessoais definem tudo. 100%. Outro dia eu estava viajando lá no Rio Maria, onde a minha esposa nasceu. A moto, eu estava pilotando a moto, estava fazendo uma curva, vinha uma outra moto de lá para cá. O cara da moto ficou impactado com a minha chegada, ele estava correndo mais do que eu, freou a moto, ele caiu, ralou todo e veio para o meu lado arrastando, em mim. Eu estava devagar, sintonizado com a minha esposa que estava na garupa, a moto era do meu sogro. Só saímos e a moto caiu no chão. O rapaz veio com a mão fechada para me bater, ficou brabo, xingando, falando alto. Aí eu olhei para o Jesus, olhei para o meu anjo que estava anotando as coisas. Filho, faça esse exercício. Eu respirei fundo e Jesus falou para mim assim, calma. Aí eu falei, calma, só repeti o que eu tinha ouvido na minha cabeça. O que aconteceu? Não, porque você me bateu, você me derrubou, você vai ter que pagar, não sei o quê. Tá bom, aí eu falei para Jesus, Jesus falou, paga. Eu falei, então vamos pagar. Aí eu falei, vamos lá na oficina, vamos pagar. Aí fui na oficina, paguei. Na época dinheiro valia, meu pai dizia assim. Aí depois eu voltei na casa da tia, peguei um DVD, O Grande Conflito, do Luiz Gonçalves. Levei lá e ele está esperando a moto consertar. Levei o DVD para ele e falei, olha, eu espero que a gente dê outra trombada dessa lá embaixo da árvore da vida. Porque eu sou de Jesus. Dei o DVD para ele, abracei ele, ele já estava tremendo todo. Não é possível, esse menino deve ser um ET. Só pode, um extraterrestre faz coisas assim, né? Falei, eu sou um ET, pensei, né? Eu não sou dessa terra. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nunca mais vi esse rapaz. Mas eu saí com a consciência tão limpa. Mas pastor, o senhor teve um prejuízo? Não tive nada, quem dá o dinheiro é Jesus. Ele dá o dinheiro, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Eu e nada sou a mesma coisa. Aliás, eu sou menos que nada. Para que eu vou me irritar com coisa boba? As pessoas valem muito mais. Para pensar como é que o anjo está anotando as coisas que você faz. Pastor, o senhor é exemplo? Não, é Jesus que é o exemplo. Mas eu tenho um valor pessoal. Eu dou exemplo na minha vida daquilo que eu acredito que deve acontecer. Não é que eu sou o exemplo, mas eu creio na verdade, então eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Quais são as escolhas que você fez em 2023? Quais são as escolhas que você vai fazer em 2024? Se você tiver a consciência de que existe o anjo do seu lado, anotando tudo o que você faz. Se você ia deixar de fazer muita coisa.
Quem me entende o que eu estou falando? Alguém entende? Ou essas coisas só acontecem comigo? Escolhas. Sabe, Ellen White fala o seguinte: no juízo será examinado o uso feito de cada talento. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Receberá o Senhor na sua vinda aquilo que é seu com juros? Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro para a glória de Deus? E bênção para o mundo? Como usei o meu tempo, a minha pena e a minha voz, o meu dinheiro e a minha influência? O que fiz por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos e viúvas? Deus me fez depositário da sua santa palavra. O que fiz eu com a luz, com a verdade que me foi dada, para mim ser sábio para a salvação das pessoas? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Não adianta nada falar que você é adventista ou cristão. Unicamente, diz ela, o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que à vista do céu torna de valor qualquer ato. Se aquilo que você fez não foi baseado no amor, por causa do amor, o anjo anotou como pecado no final do ato. Não, pastor, mas eu fiz isso, certo? Fez por amor? Não. Então, o anjo no final da sua ação, ele vai escrever, não foi por amor. Pecado. Está escrito lá. É claro que você não está considerando esse magricelo falando aqui na frente. Isso é o Espírito Santo. Deus diz o seguinte: o que quer que seja feito por amor, embora pequenino na aparência dos homens, é aceito e recompensado por Deus. Amém? Em 2024 você pense nesse texto muitas vezes. É por isso que Ellen White fala que é impossível você exercer a fé necessária se não entender essa mensagem. Olha que coisa incrível. Mais uma mensagem para você. Deus, diz ela, deixa eu ver aqui se tinha outro texto. É esse mesmo. Vamos, para nós lembrarmos sempre. Desde 1844 está acontecendo o juízo e o seu nome vai ser analisado. Pastor, por que 1844? Isso é um outro estudo, fica por tua conta você pesquisar. Todas as nossas atitudes são registradas juntamente com as suas respectivas consequências. A sentença é baseada nas escolhas pessoais e a referência à palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Olha que interessante. O que eu faço diante desse fato? Quero usar meus minutos que restam para esse texto, 1 João capítulo 2. Se você quer um livro no Novo Testamento sobre juízo investigativo, é 1 João. Na minha Bíblia diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou.
Pastor, se eu pecar, o que eu faço todo dia? Não é para pecar, filho. Não se apaixone pelo pecado. Mas se você desviou o alvo, você errou, tropeçou. O justo 7 vezes ele tropeça, cai, mas 7 vezes ele... Então vamos entender o processo. Porque essa mensagem não é uma mensagem para te dar calafrios, para achar que você está culpado, que você não tem futuro, que você não tem salvação, por causa do tanto de pecado que você tem. Não é isso. Essa é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de poder, de salvação, é o poder de Deus para nos salvar, mas é uma mensagem real. Primeira coisa, reconheça que pecou, confesse cada pecado. Depois, aceite o perdão pela graça de Cristo, ame a Cristo e, consequentemente, guarde os seus mandamentos. Ame o próximo e não ame o mundo. Está tudo aí, esse resumo do verso 1 ao 18 de 1 João, você pode consultar. E agora, que coisa incrível. Diz Ellen White, vigiai, pois, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Presta atenção nesse texto. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, abre aqui um parênteses sobre vigiar. Vigiar é aquela ideia, a sensação de que tem um anjo registrando você 24 horas por dia. Isso é vigilância. Vigilância é a sensação de uma câmera te vigiando. E você não tem uma câmera te vigiando, você tem um anjo, que é muito mais específico e realista do que qualquer filmadora. Porque a filmadora, ela só filma o que está acontecendo. O anjo avalia o que está acontecendo e registra a sua avaliação. E ele tem autoridade para isso. Vigia. Vigia. Sempre pense que tem um anjo registrando tudo, além da presença do Espírito Santo. Diz ela, enquanto homem de negócios, atenção, enquanto o homem de negócios está absorto 24 horas por dia em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer a si mesmo, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado foste na balança e fosse achado em falta. Cristo, ele tem um convite para mim e para você. Esse convite é extremamente importante. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. São fatos que acontecem e as suas escolhas têm a ver com o resultado da sua vida. Diz ela, todos os que receberam luz. Agora dá para você perceber por que eu estou aqui tremendo todas as pernas, mas apresentando essa mensagem. Porque isso queima dentro de mim. Diz ela, todos que receberam luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhe confiou. Adventistas do 7º dia, essa é uma verdade que Deus confiou a você. Você está vivendo essa verdade? O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra, patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo, revelando o desfecho triunfal da controvérsia entre a justiça e o pecado. Agora ela encerra, e eu encerro aqui também as minhas últimas palavras. Ela diz o seguinte: é da máxima importância que todos investiguem acuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhe peça razão
da esperança que há em você. Ei, essas últimas semanas, meses, anos, alguém ficou te consultando o tempo todo? Por que você é assim? Olha, se alguém não percebeu em você diferença, cuidado, talvez você não esteja vigiando o necessário. Porque as pessoas precisam perguntar para você qual é a razão da sua fé. Eu tenho alguns apelos a você. Primeiro apelo, leia o Espírito de Profecia. Pastor, mas é porque o senhor cuida dessa área na MPA? Também. Mas não só por causa disso, mas por causa do amor a você e da sua própria alma. Separe no mínimo 2 horas por dia para ler esse livro. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem. Se tem. Com certeza tem. Segundo apelo, sonde o seu coração a cada dia e descubra se a sua vida tem o peso da Bíblia. Terceiro apelo, invoque a Cristo. Se ajoelhe diante dele, apresente a ele, porque ele já te perdoou, amém? Na cruz do Calvário ele já perdoou os seus pecados. Ele está disposto a lavar-nos a cada dia, e não importa quanto tempo nós temos. Que Deus abençoe você. Nós teremos um momento muito especial agora. Eu gostaria de convidar para cantar. Após a música, nós queremos orar por você, para que você entenda a realidade que estamos vivendo. Por favor. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar troca, enfim. Então entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance, ao invés de andar em trevas. Leve embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz.
eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, leve embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Deus seja louvado pela decisão que você tomou. Quantos desejam receber esse novo coração de Jesus aí? Levanta a mão. Podemos ficar em pé para fazermos uma oração. Deus seja louvado pela vida do nosso irmão que se entregou ao Senhor hoje. Como eu falei, seu nome foi escrito no livro da vida agora. Amém? Oremos. Querido e amado Pai Celestial, santificado e honrado seja o Teu nome. Tu és grande e tremendo. O Altíssimo é a Tua habitação. O Senhor reina soberano sobre todo o universo. Ainda assim, embora pecadores, o Senhor se compraz em nos entregar a Jesus para a nossa salvação. Mas, no entanto, o Senhor é um Deus justo e o juízo é uma realidade. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder essa percepção. Ajuda-nos a ser sensível ao Espírito Santo diariamente, enquanto Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos a ser focados em Cristo, para sermos semelhante a Ele a cada dia. Abençoe aqui a igreja do Coqueiro, a liderança, o ministério pastoral, todos aqui, Senhor, que sejam luz cada dia mais, se preparando para a sua breve volta. Continue no programa que segue, que tudo seja realizado para a honra e glória do Teu nome. Oramos confiando nos méritos de Jesus. Amém. Amém.